Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês nessa manhã de Natal, dia 24 de dezembro. Sempre um motivo de imensa alegria poder recebê-los aqui, tanto no site do portal, como no meu canal do live stream do Periscope, que está aqui aberto simultaneamente, transmitindo. Nós vamos começar mais um aulão hoje, dando sequência ao estudo do IPVA, que a gente começou ontem. E hoje um dia muito especial, amanhã do dia 24 de dezembro, aqui na Flórida, nesse momento em Kissimmee, são 5 horas da manhã e 52 minutos. Aí no Brasil, horário oficial de Brasília, 8h52, e é um prazer poder receber vocês aqui. Bom, a aula de hoje ela é direcionada para o estudo do IPVA. Ontem nós conversávamos sobre alguns temas ligados ao IPVA. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Ontem a gente conversou sobre competência, repartições de receita tributária, lei instituidora e política legislativa no IPVA. Hoje nós vamos conversar sobre o histórico do IPVA, a hipótese de incidência e o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo, num primeiro momento. Num segundo momento, a gente vai conversar sobre outros assuntos ligados ao IPVA, alíquotas, isenções, princípios, imunidades, lançamento, responsabilidade tributária. Tudo bem? Bom, eu estou ao vivo nesse momento por dentro do site do Portal F3, conversando com os alunos matriculados na turma da segunda fase de Direito Tributário, uma preparação em alto nível, verticalizado para a prova específica e discursiva da segunda etapa do exame de ordem. E estou aqui com o sinal aberto pelo Periscope para que os demais amigos e seguidores que me acompanham possam ver o comecinho dessa aula, pegando aí esse primeiro bloco de 20, 25, 30 minutos de aula. Tudo bem? Vocês que estão pelo portal, é um prazer estar falando com vocês. Vocês que estão pelo Periscope, é um prazer falar com vocês. Vocês que estão no Periscope, se puderem, cliquem com o dedinho aqui nesse ladinho aqui, ó, de onde saem esses coraçõezinhos. E se puderem, convidem seus seguidores, convidem seus amigos e informem dessa aula para que eles possam assistir e compartilhar desse aprendizado, né? Como fez agora a Débora ali, Faleiro, que convidou os seguidores, muito legal, né? Bom, e muitos coraçõezinhos aí. Muito obrigado, Carol Turgilho. Muito obrigado. Bom, eu não posso deixar de registrar uma mensagem inicial na abertura dessa aula, né? Hoje é um dia muito especial para grande parte das pessoas da humanidade. É um dia em que a gente, de hoje para amanhã, na verdade, na passada de hoje para amanhã, é um dia em que a gente brinda a história, o nascimento, a filosofia de como se viver em paz e no amor, pregada por um dos maiores líderes da humanidade, Jesus de Nazaré. Hoje é um dia em que a gente se reúne nas nossas famílias, nas nossas casas, e principalmente as pessoas que cultuam a filosofia cristã em qualquer das suas modalidades, católica ou não, elas fazem do dia de hoje um dia que simboliza um sentimento, que mais do que sentimento é mandamento, que é o amor. Cristo é amor. Deus é amor. E o dia 24 de dezembro é o dia em que nós, no jantar, temos a tradição de fazermos uma ceia comemorativa. E o que a gente está brindando ali? O que você brinda naquela noite em que você ilumina a sua casa, em que você enche a sua casa de luz, de cores, as pessoas vestem roupas especiais? Você está brindando não somente a um líder espiritual, a um mentor de uma filosofia de vida, a um homem que, eu sei que eu posso chamá-lo de homem porque ele é muito mais do que um homem, mas alguém que dividiu a história
entre antes dele e depois dele. A história da humanidade, da civilização humana é uma antes de Jesus e outra depois de Jesus. Mas o que a gente brinda, na verdade, na noite de Natal? A gente brinda a mensagem que Jesus passou. A gente brinda um propósito que Jesus nos forneceu. A gente brinda uma maneira de viver que talvez seja o maior legado dentre os muitos legados que Jesus Cristo nos deixou e a filosofia cristã desenvolveu. O amor ao próximo, mas acima de tudo, o amor ao próximo como a gente ama a si mesmo. A gente brinda o amor de Cristo, o amor em Cristo, o amor com Cristo, e não só o amor por Cristo, também evidentemente. E aí eu divido com vocês essa mensagem na manhã de Natal. Será que a gente precisa esperar 24 de dezembro para brindar o amor em Cristo, brindar o amor com Cristo, nos amarmos e amarmos aos nossos próximos? Eu provocaria a reflexão, semeando na tua mente um pensamento. Por que não viver todos os dias do ano com o mesmo espírito do dia 24 de dezembro? Então, todos os dias, a gente tem que renovar primeiro o amor próprio. Todos os dias tem que ser nascimento, a cada manhã se nasce de novo. Natal vem de nascimento. É um renascer a cada manhã. E a gente amar a gente mesmo. Nos amarmos, porque somos obras feitas por Deus. Ou para quem não acredita em Deus e tem meu máximo respeito, por alguma energia na qual você crê que construiu toda a humanidade. É Natal todo dia. É nascimento e renascimento a cada pôr do sol. E a gente precisa se amar, gostar da gente, acreditar que a gente é bom, acreditar que a gente merece vencer, acreditar que se a gente pagar o preço, se a gente se dedicar na vida da gente, a gente vai conquistar os nossos sonhos. E que se não forem todos, serão muitos. E se a cada dia você renovar esse sentimento de renascimento, de Natal, a cada dia você vai perceber que você gera uma nova força para dar mais um passo e avançar na direção dos seus objetivos. Pode até ser que essa caminhada todo dia chegue a algum lugar muito longe e você ainda se veja longe dos seus maiores sonhos. Mas se você olhar para trás, você também vai estar longe de onde você estava quando começou. E você vai estar muito melhor e colhendo muitos frutos. Que todos os dias possam ser Natal. E que a alegria de hoje, que a alegria contagiante desse dia, o espírito natalino, ele não espere mais 365 dias para aflorar. Que no dia de hoje a gente homenageie Jesus. A gente brinde a história de Jesus. A gente brinde os mandamentos de amor que Jesus compartilhou. Mas que esse espírito não se apague com a madrugada de hoje. Que a gente guarde no coração a doçura do Natal, a doçura do Papai Noel, a doçura de presentear quem a gente ama. Que a gente guarde no coração a imagem de um Deus vivo, de um Jesus Cristo, Filho de Deus, com aquela áurea maravilhosa, e que a gente possa construir para nós e para os nossos próximos uma vida melhor cada dia. Feliz Natal para você e principalmente para você que está estudando. Acredite, você está plantando o seu sucesso. Entre a semeadura e a colheita é necessário não só tempo. Além de tempo, é necessário sofrimento, dedicação. Olhe como a história do concurseiro casa com a história de Jesus. Até chegar à libertação para a prosperidade e a vida eterna, foi preciso ser crucificado. A história de Jesus ensina muito para quem estuda para um concurso, para uma prova da OAB. Para você colher os frutos, você tem que plantar. E o plantio nem sempre é doce. Aliás, ele te leva a momentos em que sua mão sangra batendo a enxada. Mas somente por esse caminho se chega na pirâmide dos sonhos. Para você colher o que você sonha. Para você viver os momentos que você idealiza. Para você ter aquilo que você realmente busca. É preciso se dispor a sangrar, a renunciar, a abrir mão, a se superar.
Entenda, a maioria das pessoas passará a vida inteira no plano da mediocridade. Não colherá resultados extraordinários, porque a maioria das pessoas não quer sair da zona de conforto. A maioria das pessoas quer apenas reclamar quando qualquer vírgula está fora de como ela gostaria, como se o mundo girasse em torno do umbigo dela. Você não é o centro do mundo. O mundo é muito mais amplo. Esse egocentrismo que muitas pessoas têm. A maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço caro, a suar, a se dedicar. Elas querem tudo bonitinho, redondinho, no colo, não querem sair para buscar. Diante de uma pequena dificuldade, focam na dificuldade, ficam perdendo horas do dia, remoendo a dificuldade, ao invés de se libertar daquilo e focar no positivo. Então, eu digo a você, você que está estudando hoje, na manhã de Natal, já fazem 15 natais de quando eu me formei em Direito. Eu me formei em 2001. E é exatamente 15 anos. Todos os natais da minha vida começam exatamente assim, estudando. Hoje, compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento acumulado após tantos anos de leitura e estudo e aulas e resumos, jurisprudências, manuais, teses e dissertações. Um dia era sozinho no meu cantinho, não tinha um professor comigo. Olha o que o Papai Noel fez por você. Hoje, seu Natal, você tem um professor te dando aula. Um professor falando de um assunto que você precisa aprender. Então agradece a Deus por esse presente na tua vida. Agradece a Deus por ter aula no Natal. Agradece a Deus por ter a chance de estudar todos os dias. André, sou deficiente visual, estudar é sempre difícil. Não acredito que tem gente se queixando. Raça, André, força, segue na tua luta. Segue na tua luta, que Deus vai te recompensar muito pela tua dedicação. Eu tenho muitos alunos como você, que têm uma deficiência visual, alguns até com deficiência visual plena, não sei se é o teu caso, mas pode acreditar, cara. Deus vai te abençoar muito pela tua força, tua superação. E creia, cara, se você estiver dando o seu melhor aí, Deus está vendo. Os olhos de Deus, André, eles não precisam de retina, de capacidade auricular, de visibilidade. Os olhos de Deus, eles são onipresentes, eles leem o coração da gente. E o Deus maravilhoso sabe o coração de cada um e a luta de cada um. E você pode ter certeza que, apesar da deficiência visual, você é alguém vocacionado para o sucesso. Você está pagando o teu preço, superando suas limitações físicas, porque as tuas limitações físicas não são maiores que a tua vocação para o sucesso e a tua vontade de vencer. Segue forte, velho. Segue forte, dando o teu melhor. E se você não tem aí a visão, você tem outros valores muito maiores que a visão e que podem te dar uma felicidade plena e permear teu coração de amor, de sentimentos positivos, de bondade. E você pode ter certeza que eu conheço muitas pessoas que não têm visão e são pessoas de sucesso, são pessoas que constroem famílias lindas e são exemplos de vida para todos os que estão em volta. Parabéns pela tua luta aí, que Deus te abençoe e vamos nessa que a gente tem uma história de sucesso para escrever. Tá? Você pode colaborar com muita gente com a tua história de sucesso, você pode ser exemplo para muitos colegas e é o que eu digo sempre, quando a gente acha que a gente tem um problema, Deus coloca alguém na nossa frente e diz, olha, o teu problema não é nada junto do meu e eu estou aqui com o melhor sorriso, né? E estou aqui dando o meu melhor. E mesmo sem poder estar assistindo ou vendo ou sabendo a cor da tua camisa, eu estou aqui feliz porque eu estou tendo a chance de aprender e de beber conhecimento. Isso aí, guerreirão. Segue forte aí, saiba que tem um amigo aqui que está sempre na torcida por ti e desejando o que há de melhor, meu irmão. Mantenha a pegada aí que Deus vai te recompensar muito pelo teu merecimento. Bom, gente, é isso. A gente vai falar sobre PVA hoje. Eu queria começar com essas palavras. Um Feliz Natal. Que o dia de hoje seja como ele tem que ser, um dia leve, um dia de muita alegria, um dia feliz e um dia, poxa, de aprendizado, né? Eu digo a vocês, estudar é para todo dia. Estudar é o que a gente tem que fazer todo dia, vocês já me viram dizer isso, estudar é igual a tomar banho, estudar é igual a se alimentar, estudar é igual a orar e agradecer a Deus. É algo que se a gente puder, a gente faz mais de uma vez por dia. Que hoje o dia seja feliz e comece com esse pé direito com muito estudo, tá? Eu amo vocês, eu tenho muito orgulho de ter vocês comigo, no meu pelotão da segunda fase tributária, aqui no Portal F3, aqui no Periscope. Eu tenho muito orgulho dessa amizade, desse relacionamento que eu construo com vocês. Vocês que me conhecem sabem. Para mim não basta ter aula. Para mim não basta ter uma relação de consumo. Para mim tem que ter envolvimento, pessoalidade, companheirismo. Para mim tem que estar junto, grudado, embolado. É da minha essência. Eu sou assim. Humano, simples, festeiro, intenso, como eu digo sempre, sagitariano na essência.
É preciso ter essa troca, senão não flui. Comigo não rola sendo uma coisa meramente pragmática. Não tem a ver com o meu DNA, com a minha formação. E eu sou muito grato por essa relação que eu tenho com vocês, por esse amor que a gente compartilha, por essa amizade que eu construo com vocês aqui através da telinha, do site do Portal F3, do live stream, do Periscope. Isso me deixa muito feliz, tá? Então eu vou só aqui pegar meu café que eu tinha botado para fazer. Renovo os votos de um Feliz Natal para cada um, para as famílias de vocês. E vamos voltar começando com a aula. Não vou desligar o sinal não, vou deixar aberto que a rota tá boa, a conexão tá boa. Só vou pegar aqui o café que eu botei na cafeteira, que tá todo mundo dormindo aqui, tem até uma molecada dormindo aqui na sala espalhada, estão fazendo uma festa, cabaninha, um cacete a quatro aqui. Tô com 6 crianças aqui em casa durante o dia, meus vizinhos, meus amiguinhos, ficam quase 15 crianças aqui, né? Então deixa eu só pegar aqui meu café, vou deixar aqui aberto o sinal, tá? E volto em um minuto. Bom, galera, vamos lá. Minha gente. Putz, peguei errado. Só pegar o açúcar que eu peguei errado. Peraí. Ó, tô tirando a barriga, hein? Tô ficando fino, hein? Tô ficando no shape, hein, galera? Chegar no carnaval tinindo, meu irmão, no quilo. Puta que pariu. Pedroca vai chegar no quilo. O café do Moisés, a galera no Periscope ali perguntando. Ah, meu garoto, o café aqui é top. Moisés mandou aqui 3 caixinhas pra mim. Eu misturo o negocinho ali dentro na hora de botar na cafeteira. Não tem furo, esse café me deixa em pé 20 horas do dia. Na atividade, 4 horas de sono tá bom. Foi o que eu dormi hoje. Hoje eu dormi 1 da manhã, voltei agora com o despertador tocando 5 horas. O segredo é o café. Bom, vamos lá. Tá tudo escuro aqui, velho. Tudo escuro. Pra caramba, são 6 horas da manhã aqui. Muito escuro aqui, só amanhece lá pra 6h40. Bom, Ave Maria, pô, muito bom, né? Um cafezinho de manhã cedo, pô, acordar 5 da manhã. Vamos lá. Vamos começar, Nath. Vamos começar, Arlota, Anderson, Zulu, querido. Vamos começar a falar então sobre IPVA. Gente, histórico do IPVA, ok? Histórico do IPVA. O IPVA é um imposto que nasceu no momento de transição no país. O IPVA nasceu na passagem do nosso Estado pré-democrático para o Estado democrático de direito. O IPVA é um imposto que nasce num contexto histórico muito forte de transformações, numa ebulição ideológica no país, numa revolução de valores, de modelo de governo, de pensar o direito, de organização de Estado. O IPVA nasce em 1985. Ele é um imposto que tem 30 anos de vida. Até 1985 não existia esse imposto no sistema brasileiro. Eu vou te contar a partir de agora, de uma maneira muito sucinta, como nasceu o IPVA, e preste muita atenção. A importância de você conhecer a história do IPVA é para que você possa, já discutir comigo qual é o alcance exato da hipótese de incidência dele. Preste atenção no que você vai ouvir.
Existe uma controvérsia grande na doutrina quanto a qual deveria ser a correta dimensão da hipótese de incidência do IPVA. E para pacificar essa controvérsia, o STF utilizou o critério da interpretação histórica. Obrigado pessoal que está no Periscope botando o coraçãozinho, né? Muito obrigado. Para quem está no Periscope botando coraçõezinhos para o PB. É a maneira que vocês têm de agradecer pela aula. Muito obrigado. Fico grato pelo gesto de carinho. Se a gente puder botar muito coraçãozinho aí, bota esse dedinho na tela. Então, o Supremo utilizou a interpretação histórica para pacificar o verdadeiro alcance do fato gerador do IPVA. Então, olha que legal. Para você saber exatamente qual é o fato gerador do IPVA, você precisa conhecer a história do IPVA. Porque o critério interpretativo utilizado pelo STF para definir qual é o alcance exato da hipótese de incidência do IPVA foi o critério da interpretação histórica. Daí a importância de a gente conversar sobre a história do IPVA de uma maneira objetiva e bem focada. Vamos lá. Em 1985, nós tomamos a decisão de substituirmos uma taxa que existia, que se chamava taxa rodoviária única, que era uma taxa de competência da União, por um imposto que passaria a existir, o IPVA, de competência dos estados. Em 1985, a gente ainda não tinha sequer iniciado a Constituinte de 88, que foi uma Constituinte de fevereiro de 87 a outubro de 88. Mas nós estávamos numa ebulição. A luta pelas diretas já, pelo fim da ditadura, pela implementação da democracia, do voto aberto, das eleições diretas, né? Então, o IPVA nasce dentro de um contexto, na metade da década de 80, revolucionário. E o IPVA nasce através de uma emenda constitucional que foi a famosa, anote, Emenda Constitucional 27 de 85, Emenda Constitucional 27 de 85, que evidentemente não é a emenda 27 à Constituição de 88, é a emenda 27 à Constituição que vigorava, que era a Constituição de 67, com a redação que lhe fora atribuída pela emenda 1 de 69. A emenda 27 de 85, a então vigente Constituição de 67 e 69, traz para o nosso sistema tributário esse imposto de competência estadual, o IPVA, que, não obstante de competência estadual, gera uma receita que é dividida entre Estado e município, que você já aprendeu na aula passada de IPVA, que 50% da receita do IPVA é entregue ao município no qual se licencia o veículo. Como é que nasceu o IPVA? Ele nasceu substituindo a taxa rodoviária única. E o que isso quer dizer e qual a importância disso para a gente entender o fato gerador do IPVA? Prestem atenção. Nos anos 70, 15 anos antes de nascer o IPVA, no início dos anos 70, foi criada uma taxa pelo Congresso Nacional para que a União pudesse cobrá-la das pessoas que estavam se tornando proprietárias de veículo automotor terrestre. Essa taxa não era cobrada pelo fato de a pessoa ter o veículo, porque não se pode cobrar taxa por se ter propriedade. Fato gerador de taxa é ou o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público específico e divisível. Essa taxa era uma taxa que se cobrava não porque se tinha carro, mas de quem se tinha carro, porque se acreditava que se prestava um serviço e se exercia um poder de polícia sobre essas pessoas. Preste atenção. Para você entender o contexto da taxa rodoviária única que vigorou nos anos 70 e início dos anos 80 e desapareceu para nascer o IPVA. Com a chegada dos anos 70, chegou junto uma expansão muito grande industrial no Brasil. E uma das linhas de crescimento da indústria brasileira foi a linha do setor automotivo. A produção de veículos, as fábricas chegando ao Brasil, montadoras surgindo no Brasil, trazendo para a população brasileira o acesso ao carro. O carro era um privilégio de pouquíssimas pessoas de alto poder econômico do governo. O Brasil andava de charrete, de bonde, na estrada de ferro, no trem, no trilho. Carro era um privilégio nos anos 50 e 60, que não era para todo mundo da população. Então, com a expansão da indústria automotiva, a gente passou a gerar carros. E as pessoas passaram a ter carros, e quando você tem algo, você quer usar.
se percebeu a necessidade de se pavimentar o Brasil de norte a sul, construindo BRs, construindo estradas, rodovias, estradas de rodagem. Só que ligar o Brasil de norte a sul com rodovias e estradas de rodagem era algo que exigia muito dinheiro. Então o governo federal desenvolveu uma tese, parênteses, de constitucionalidade duvidosa, de que ele poderia criar uma taxa porque ele iria prestar um serviço às pessoas que fossem portadoras de veículo automotor terrestre. O governo federal prestaria um serviço de construir BRs e rodovias, pavimentá-las ligando o Brasil, mantê-las monitoradas, conservadas, protegidas para o trânsito e fiscalizaria as pessoas que usariam seus veículos nessas estradas. Então surgiu a tese no governo federal de que a atividade que se estava desenvolvendo de construir as rodovias, mantê-las conservadas, monitorá-las, monitorar as pessoas que usariam elas, seria uma atividade pública que ora teria o caráter de uma prestação de um serviço público específico e divisível, ora seria poder de polícia. Tanto por um aspecto como pelo outro, os gastos com essa atividade podem ser reembolsados por uma taxa. Afinal, os entes federativos, em comum competência, podem criar taxas para obter a retributividade dos custos que suportam, com a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis ou com o exercício do poder de polícia. Então o governo federal fez uma tese que a atividade que ele estava começando a desenvolver de construir as BRs, as rodovias, conservá-las, mantê-las, monitorá-las, patrulhá-las, era um serviço prestado a quem tinha carro e não a todas as pessoas do povo universalmente. Tratasse, segundo disse o governo federal na época, de um serviço divisível, porque o serviço era prestado para quem tinha veículo. Companhias de transporte, companhias de ônibus, empresas que fazem fretes com caminhões e usuários com carros individuais. E aí a verdade é que se criou essa taxa e essa taxa terminou passando e foi cobrada ao longo de todos os anos 70. A finalidade que justificou a criação dessa taxa era a retribuição dos custos com a atividade de construção, conservação, monitoramento, patrulhamento da BR e das rodovias. E a verdade é que, não obstante seja possível questionar a constitucionalidade dessa taxa, a legitimidade dela, porque eu tenho minhas dúvidas se o serviço ali era um serviço divisível, tenho minhas dúvidas se realmente o que acontecia era um poder de polícia fiscalizando pessoas que têm veículos. Tenho uma certa relutância a aceitá-la como constitucional, mas o fato é que ela passou, ela foi declarada constitucional e ela foi cobrada. E o fato mais importante é que essa taxa foi verdadeiramente essencial, importante para a história do Brasil, porque ela trouxe um dinheiro muito grande para os cofres públicos, dado pelas pessoas que tinham veículos. E esse dinheiro ajudou a construir, a pavimentar o Brasil de norte a sul. Obrigado pelos coraçõezinhos, a galera do Periscope, tamo junto. Então, o dinheiro dessa taxa, nos anos 70 e início dos anos 80, ajudou a pavimentar as estradas no Brasil, isso é um fato. A malha rodoviária brasileira, muito dela foi construída com o dinheiro dessa taxa. E aí o que acontece? Com o avançar dos anos 70, essa taxa foi ficando um pouco desproporcional, inconveniente, eu até diria, para o sistema jurídico. Por quê? Porque quanto mais o tempo ia passando, mais os gastos pesados iam cessando, que eram os gastos de construção das BRs, das rodovias. E eu passava a ter uma diminuição de custos, porque o meu custo passava a ser o de conservação e não mais o de implementação. E, em paralelo, o meu número de contribuintes aumentava todo dia, porque eram mais carros sendo fabricados, mais pessoas comprando veículos. Então, os destinatários do suposto serviço público específico e divisível, os destinatários da suposta fiscalização e poder de polícia, os titulares dos veículos, eles iam aumentando o seu número, esse rol de contribuintes de financiadores era cada vez maior. E cada vez mais se ia deixando o dinheiro dessa taxa, esse orçamento ficava cada vez mais farto, a receita, e as despesas diminuindo. Terminou que se percebeu algo lógico, ficou desproporcional. O volume imenso da receita, o custo cada vez mais diminuto em relação a como era no início, e passou a ter um superfaturamento visível. Daí que nós fizemos duas escolhas. A primeira, a de extinguir a taxa, a segunda, de criar um imposto novo. Passo a passo, vejamos. Primeiro se resolveu extinguir essa taxa. Se percebeu que não era mais necessário ter uma taxa cobrável de pessoas para que essas pessoas pagassem à União um valor que retribuía o custo que a União tinha para manter essas BRs. Qual foi a ideia do governo federal a partir de então? Olha, vamos fazer o seguinte, não vamos mais cobrar de quem tem veículo uma taxa
para retribuir para o orçamento o custo que a gente tem com as BRs. Ou nós vamos absorver com as próprias verbas arrecadadas com impostos e que chegam ao orçamento essas despesas. Ou então, se acharmos que é necessário para certa rodovia, para certo trecho de uma rodovia interestadual, uma rodovia federal, uma intermunicipal, se a gente achar que é necessário arrecadar de quem usa ela uma quantia que possa remunerar o custo dela, a gente institui a figura jurídica do pedágio. Algo super justo. Só paga quem usa, paga mais quem usa mais. Então, qual foi a ideia nos anos 80? Tire-se, retire-se, cancele-se a taxa rodoviária única. Não é mais necessário ela. E para custear as despesas com a conservação de rodovias, ou a gente usa o dinheiro que a gente arrecada com os impostos, com o imposto de renda, com o IPI, que cai no orçamento. Ou então, se a gente entender que é necessário para certa BR, para certa estrada, para certa rodovia, gerar uma receita própria para aquele fim específico, daquele trecho, daquela passagem, a gente institui um pedágio e o usuário efetivo paga o pedágio e remunera a nossa atividade. A União, através do velho e extinto DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, a União, durante os anos 80, ela, através do DNER, instituiu pedágios que remuneravam o custo que se tinha no serviço público de conservação das rodovias. Era inclusive um momento em que se aceitava, naquela época, que o pedágio tinha natureza jurídica de taxa. Porque o que se tinha era uma remuneração por um serviço que se prestava em regime público, compulsório, típico de Estado, e aí se entendia que o pedágio era uma taxa. Hoje não tem mais como, privatizou-se, se desestatizou essa atividade, são particulares, concessionárias, limitadas, SAs que cobram o pedágio para conservarem rodovias pedagiadas após se habilitarem, vencerem a licitação, celebrarem o contrato de concessão e tem fim lucrativo na atividade, exploram a atividade de conservação como atividade econômica. Hoje o pedágio é preço público, nenhuma dúvida quanto a isso. É uma tarifa, é um preço. Um dia chegou a ser taxa. Então o modelo dos anos 80 foi esse. Extingua-se a taxa rodoviária única e institua-se esse modelo. Não se terá mais uma taxa para retribuir o custo de conservação das BRs. Ou isso será conservado com o dinheiro que vem dos impostos, ou, se necessário for, pontualmente para uma ou outra parte da malha rodoviária brasileira, ou para quantas sejam as partes, a Constituição autoriza que se institua a cobrança de pedágio para que se cobre do usuário efetivo uma certa quantia para que ele remunere as despesas que se suportam com o custo daquela rodovia que ele efetivamente é usuário. Nada mais do que justo, nenhum problema com pedágio. Inclusive expressamente autorizado na Constituição. Ok? Ok. Bom, extinguiu-se então a taxa rodoviária única. Só que no pacote não veio apenas a extinção da taxa rodoviária única, veio a criação do IPVA junto. E aí qual foi a ideia que inspirou a inovação no sistema jurídico brasileiro? Já que as pessoas que eram portadoras de veículo automotor terrestre já estavam habituadas a pagar a velha taxa para retribuir os custos da atividade pública de conservação, de construção, de patrulhamento das BRs. Ora, vamos então, já que a gente vai extinguir a taxa e zerar essa despesa para essas pessoas, vamos autorizar a criação de um imposto. Agora, não pelo fato gerador prestar serviço público, não com a lógica de retribuir o custo do serviço público, mas pelo aspecto que ter um veículo automotor terrestre, assim como ter um imóvel, ter uma terra rural, ter um imóvel urbano, é uma hipótese de manifestação de poder econômico. Possuir um veículo automotor terrestre é exortação de poder econômico, de capacidade econômica, que legitima crer que você tem no teu perfil aquela qualidade chamada capacidade contributiva, que a aptidão é o potencial que te habilita a ser convocado para ser um dos financiadores, um dos custeadores da máquina pública. Então, aquele que tem veículo automotor no seu patrimônio, é dono de um carro, ele está demonstrando poder econômico do mesmo modo como demonstra ter poder econômico quem é dono de um imóvel. Ora, a vida vai passando, cada ano vai se renovando e você consegue manter seu dinheiro parado ali naquele carro. Você não precisa vender, desautomobilizar o capital, se fosse no imóvel desimobilizar, para usar essa renda para comprar comida, remédio, para sobreviver. Você consegue viver mantendo aquela quantidade X de dinheiro aplicada ali naquele veículo. Então isso é uma demonstração de poder econômico e de capacidade de contribuir. Uma pessoa, para poder comprar um carro, ela deve ter, fora das despesas que ela tem com o carro, uma renda suficiente para se sustentar. Do contrário, não pode comprar um carro.
Aí o erro da pessoa. Né? Se ela demonstra que ela é titular de um veículo de 40, 50, 70, 80, 100, 30 mil reais, ela está demonstrando, a imagem que ela está passando ao ordenamento jurídico, ao Estado, à sociedade, é que ela tem poder econômico. Ela tem capacidade de contribuir para o orçamento. Não é que uma pessoa que está passando fome não pode pegar dinheiro e botar no carro. Aí o erro é da pessoa, ela exteriorizou a imagem na qual o Estado tem que acreditar naquela imagem. Foi a pessoa que disse, eu tenho um carro, eu botei 40, 50, 70, 80, 100 mil nisso aqui, porra. Então é a imagem que você está passando. Só pode fazer isso quem tem capacidade para contribuir. Né? Então, o que se percebeu? Que seria razoável incluir no rol dos impostos existentes mais um imposto que viesse a incidir sobre a hipótese de incidência sobre o comportamento se manter proprietário ou possuidor com ânimo de domínio de um veículo automotor terrestre. Esse comportamento demonstra capacidade contributiva. E aí o pacote foi nesse sentido de extinguir a taxa rodoviária única e substituí-la, criando um imposto que pudesse incidir sobre o comportamento de se manter proprietário ou possuidor com ânimo de domínio de um veículo automotor terrestre. A ideia era pegar o mesmo rol de pessoas que já pagavam a taxa e passar a fazer com que essas pessoas pagassem imposto. E eles têm que ter muita calma nessa hora, porque muita gente inocente não percebe o rol imenso de mudanças que acontece com essa transformação. Ah, você só mudou o nome, a velha taxa virou IPVA, é só mudar o nome, não é só mudar o nome. Mudou a natureza jurídica do tributo, mudou a destinação da receita, mudou a hipótese de incidência, mudou a competência. Não é meramente mudar o nome. Ah, a TRU virou IPVA. A TRU não virou IPVA. Extinguiu-se uma taxa e criou-se um imposto. São categorias jurídicas completamente diferentes. Preste atenção. Observe as mudanças que surgiram com a extinção da taxa rodoviária única e a implementação do imposto sobre propriedade de veículos automotores terrestres. Preste atenção. Se a taxa rodoviária única era uma taxa, qual é o fato típico para quem incide essa taxa? Uma atividade de Estado. O fato gerador da relação jurídica obrigacional tributária é o comportamento do Estado. Quem pratica fato gerador de taxa é a administração. 1, quando exerce o poder de polícia. 2, quando presta, quando coloca à disposição o serviço público específico e divisível. Fato gerador de taxa é uma atividade do Estado. Fato gerador de imposto é uma atividade do contribuinte. Eu auferindo renda, eu prestando um serviço e sendo remunerado, eu recebendo herança, eu operando no mercado financeiro, eu importando, eu me mantendo proprietário do veículo automotor terrestre. O comportamento do particular é que é o fato típico. A hipótese para incidir qualquer imposto é um comportamento, é uma situação, é um ato praticado pelo contribuinte. Diferente do fato gerador das taxas, em que eu tenho uma atividade do Estado, o contribuinte não precisa fazer nada. O fato típico ocorre quando o Estado exerce o poder de polícia, quando ele presta o serviço público, presta efetivamente o serviço, coloca à disposição o serviço público específico e divisível. Então, primeiro, eu mudo a competência, a taxa rodoviária única era da União, a receita era toda da União, o IPVA é dos estados, com divisão de 50% da receita para o município que licencia o veículo. Então eu deixo de ter um tributo de competência da União para ter um tributo de competência estadual e do Distrito Federal, e que gera receita para os municípios também, então eu descentralizo a arrecadação. Eu deixo de ter uma taxa e passo a ter um imposto, eu deixo de ter um tributo retributivo para ter um tributo contributivo. Taxas são tributos retributivos, você paga para retribuir um custo que o Estado teve. O imposto você não paga para retribuir um custo específico do Estado em relação a você. O imposto você paga contribuindo para que essa receita seja distribuída na liberdade que o governante tem de, dialogando com o parlamento, aprovar a lei orçamentária. O imposto é um tributo contributivo. Eu contribuo porque eu demonstrei riqueza e contribuo com a receita desafetada que o Estado vai usar da maneira que achar conveniente, dentro, claro, dos limites legais. Já na taxa, eu retribuo o custo do poder de polícia ou do serviço público e esse dinheiro é para retribuir aquela despesa. Entenda, a taxa rodoviária única ela tinha uma finalidade, retribuir o custo com as estradas. O IPVA não. E é por isso que agora você vai entender por que muita gente leiga, que não tem a oportunidade que você está tendo aqui de estudar e aprender a história verdadeira, aprender com profundidade, aprender como tem que ser feito, não é só decorar as coisas, aprender a história do Instituto. Olha por que as pessoas que não têm essa oportunidade que você está tendo agora se confundem. Quantas pessoas não dizem assim, eu pago IPVA e a estrada é uma merda. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada.
O IPVA não é um imposto para conservar a estrada. Não existe imposto para conservar alguma coisa. O único imposto que a gente pode discutir que a Receita seja afetada por algum fim é o imposto de guerra, que nunca foi criado e tomara nunca seja. Não passa de uma mera teoria especulativa na Constituição. Quando os impostos são cobrados, gente, o dinheiro dos impostos vai para a conta, que é a conta única do Tesouro Estadual, conta única do Tesouro Municipal, conta única do Tesouro Nacional. E esse dinheiro dos impostos, o dinheiro do ICMS, IPVA e TCMD, cai na mesma conta, e nenhum deles o dinheiro está afetado para um fim A ou um fim B. É na aprovação da lei orçamentária que vai se dizer como é que vai se distribuir esse dinheiro. De onde já se viu dizer que o dinheiro do IPVA é para a estrada? Isso é uma ignorância profunda. Mas por que as pessoas cometem essa ignorância? Porque elas se confundem com a história. É muito comum que você pegue pessoas mais idosas que viveram a época da TRU e pensem que o IPVA, a gente paga IPVA para ter estrada. A gente não paga IPVA para ter estrada. A gente paga IPVA para ter saúde, para ter educação, para que o servidor público estadual tenha o salário dele remunerado em dia, para que a administração funcione como um todo a nível estadual. A gente não paga IPVA para ter estrada. A receita do IPVA não é afetada para a estrada. Até porque as estradas que eram conservadas pela TRU eram estradas federais, BRs, interestaduais. O IPVA é igualzinho ao ICMS e ao TCMD no que tange a destinação da receita. A destinação da receita de qualquer imposto é a mesma. Vai toda para o orçamento e na aprovação da lei orçamentária vai se dizer como é que vai se distribuir. Não existe uma pré-afetação constitucional dessa receita. A receita dos impostos não está afetada pela Constituição para certo fim específico. Ela vai ser destinada, caso a caso, conforme as prioridades locais, ano a ano, na deliberação entre o Executivo e o Legislativo, o administrador e o administrado, o governante e o povo, construindo esse monumento da democracia que é a lei orçamentária anual. Então, olha as diferenças entre IPVA e taxa rodoviária única. A taxa rodoviária única... Valeu, Menon, sou deficiente físico, graças a você consegui isenção do IPVA. Cara, que orgulho ler isso. Eu estou aqui com vocês pelo site do portal, vocês estão vendo ela aqui. Aqui em cima do meu computador está meu celular aqui aberto, transmitindo simultaneamente pelo Periscope. E um rapaz que é nosso aluno, está sempre aqui nas minhas transmissões com o bonezinho vermelho, acho que é Menon, né? Depois se puder, digite seu nome, por favor. Fez um comentário muito bonito agora. Sou deficiente físico e graças a você eu consegui a minha isenção de IPVA. Na verdade, você conseguiu, Menon, graças a você. Porque se você não estivesse assistindo a aula e estudando para aprender, você não ia pegar a informação. Eu só transmiti a você a informação que lhe conscientiza de um direito que você tem, calcado na nossa máxima constitucional de promoção, né, da inclusão das pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza à vida plena e a uma vida em equilíbrio em sociedade. Eu fico muito feliz de ler isso. São mensagens que tocam o coração da gente, né, que até emociona. É o que eu disse mais cedo para o rapaz que está aqui com a gente, que tem deficiência visual. Aliás, deficiência é uma palavra que eu não gosto, porque é uma palavra que diminui, né? Que tem uma pequena dificuldade visual, vamos dizer, independente da dimensão que ela seja. E digo a você, é o teu mérito, velho, é isso aí, é não usar as dificuldades como desculpas, é não usar as dificuldades como sabotadores. Certamente você já leu, certamente você já ouviu falar em Nick Vujicic. Nick, no arms, no legs. Não tem braços, não tem pernas desde que nasceu. Ele não tem os braços e as pernas. Poxa, olha que legal, ainda consegui a restituição do imposto. Parabéns, cara, que Deus te abençoe ricamente aí. É isso aí, é para isso que a gente estuda. A gente estuda exatamente para isso, cara. Para poder exercer os nossos direitos e ajudar pessoas a terem seus direitos exercidos. Promovendo uma vida mais justa, mais plena, uma sociedade que, não obstante deva ser livre, não pode esquecer que ela deve ser justa e solidária. O estudo nos capacita para que implementemos a solidariedade e a justiça social. Fico muito feliz de ler. Sou evangélico, Deus te abençoe, irmão. Ô, irmão, Deus te abençoe também. Eu sou católico, mas eu frequento o culto evangélico sempre que eu tenho tempo, mesmo sendo católico. Tenho muitos amigos evangélicos e frequento a casa de Deus porque eu acho que falar de Jesus e cultuar Jesus é algo que independe da orientação específica religiosa de cada um. Falar de Deus é falar de amor, né? Foi assim que a gente começou esse primeiro bloco aqui, né? Parabéns aí por ter exercido o seu direito. Isso me deixa muito feliz de saber que através das minhas aulas eu posso ajudar alguém em algum lugar do Brasil a conseguir fazer os seus direitos serem respeitados e desfrutar um pouquinho mais, né, de qualidade de vida. Parabéns, cara. Bom, vamos lá, Vandinha, vamos lá. Também sou evangélica, que legal, vamos lá. Então vamos concluir esse primeiro bloco. O que é que vocês perceberam? Como é
Vamos lá, Anderson Zulu. Te amo, Anderson. Como é que nasceu o IPVA? 1985, uma emenda constitucional extingue a taxa rodoviária única e institui no sistema tributário brasileiro o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre, de competência dos estados, de competência do Distrito Federal, e a receita, quando cobrado o IPVA pelo estado, 50% é destinada ao município em que se licencia o veículo. Tudo bem? O IPVA nasceu para ser cobrado de quem naquela época? De quem tinha veículo terrestre, que era de quem se cobrava taxa e de quem se passou a cobrar IPVA. Essa é a história. O IPVA nasceu para ser cobrado de quem tinha veículo automotor terrestre. Essa é a história. Qual é a diferença do IPVA para a taxa? Primeiro, a taxa é de competência da União, o IPVA é de competência dos estados e DF, gerando 50% da receita quando cobrado pelo estado para o município que licencia o veículo. Ok? Qual o fato gerador? Qual a hipótese de incidência? Na taxa era a atividade pública de prestar o serviço e de exercer poder de polícia. Havia uma simbiose entre as duas coisas, ainda que sejam evidentemente diferentes. Quando eu presto um serviço público, eu ofereço algo para você usufruir. Quando eu exerço poder de polícia, eu não te ofereço nada. Eu monitoro o teu comportamento, podendo, se for o caso e necessário seja, restringir sua liberdade. Havia uma simbiose entre a prestação do serviço e a fiscalização. Então, a taxa rodoviária única tinha como fato gerador uma atividade da administração. O IPVA tem como fato típico a atividade do particular, se manter proprietário do veículo ao longo do tempo. Ok? Destinação da receita. O dinheiro da taxa era destinado à conservação das rodovias. O dinheiro do IPVA não. A receita é totalmente desafetada. Ela vai cair no orçamento estadual como receita igual ao ICMS do ITCMD e vai ser distribuída de acordo com o que se decida na elaboração do orçamento. Tudo bem? Bom, 47 minutos e a gente consegue aqui fechar esse primeiro bloco com o histórico do IPVA, como é que ele surgiu. No bloco seguinte a gente vai discutir então qual é a hipótese de incidência do IPVA. Por quê? A partir da Constituição de 88 se diz, está no texto, no artigo 155, inciso 3º, artigo 155, inciso 3 da Constituição, está lá. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículo automotor. E não se colocou terrestre. Daí surgiu a discussão se eu poderia trabalhar com a incidência do IPVA sobre veículos automotores que não fossem terrestres. Os náuticos, embarcações, e os aéreos, aeronaves. Então seria possível, ao se fazer a leitura do texto constitucional, que diz que compete aos estados e ao DF, instituir imposto sobre propriedade de veículo automotor, seria possível admitir que o IPVA pudesse incidir para outros veículos automotores que não apenas os veículos terrestres? Seria isso possível? Não é? É isso que a gente vai discutir no próximo bloco e vocês vão ver o quanto essa história é importante para a pacificação dessa questão. E daí eu já passo para base de cálculo e sujeito passivo, tá certo? Que é o tema do próximo bloco para a gente caminhar bem forte aí nesse tripé fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo do IPVA. Vou antecipar bem rapidinho para você não ficar na curiosidade. O fato gerador hoje é entendido pelo STF como ser proprietário de veículo automotor terrestre. Parte da doutrina eu me filio entende que não é só ser proprietário, é ser proprietário ou possuidor com ânimo de domínio, para pegar as questões do leasing, do arrendamento, né, da alienação fiduciária. Então, ser proprietário ou possuidor com ânimo de domínio de veículo automotor terrestre, não incluindo embarcações e aeronaves. A base de cálculo é o valor do veículo e ela tem que ser trabalhada com base no princípio da regressividade anual, ela diminui a cada ano, salvo carros de coleção que aumentam pelo passar do tempo de valor. A regra é que o veículo se deteriora pelo passar do tempo. O tempo é um fator de depreciação. A base de cálculo é o valor do veículo e regride anualmente. O sujeito passivo é o proprietário ou o possuidor com ânimo de domínio. Né? E essa é a trilogia fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Eu vou aprofundar esse tema com você no próximo bloco. Quando eu fechar ele, eu vou caminhar com alíquotas, princípios, imunidades, responsabilidade tributária, isenções, muita coisa legal de IPVA para a gente falar, tudo bem? Bom, quem está aqui comigo pelo site do Portal F3 eu vou fechar. Vou dar 5 minutos só para eu renovar meu café ali, tá? Comer uma frutinha aqui tô de barriga vazia, eu levantei, tomei um banho, vim ligar o computador, né? São 6h40 já da manhã. Vou ali pegar uma frutinha para comer rapidinho, 5 minutinhos, eu volto para o bloco 2 aqui pelo site do portal. Fizemos o primeiro bloco, 50 minutos. Vamos aí com 4 blocos de aula hoje, tudo bem? Para quem acordou e pegou a transmissão já no início, renovo os votos de um Feliz Natal, hoje, dia 24 de dezembro. Que o Natal de vocês seja lindo, seja abençoado e que todo dia seja Natal, seja nascimento, renascimento. Que todos os dias, e não só dia 24 de dezembro, a gente permita que esse amor maravilhoso flua no coração da gente.
e que a gente ame ao próximo e que a gente ame a si mesmo, para amar o próximo como a gente ama a si próprio. Tudo bem? Vou fechar aqui a transmissão. Daqui a 5 minutos eu volto ao bloco 2. Galera do Periscope, vou fechar aqui, depois eu fecho com vocês aí. Beleza, minha gente? Fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer várias transmissões hoje com vocês, tá certo? Muito legal. Daqui a pouco eu volto. Vou só rapidinho aqui, comer uma frutinha aqui para não ficar de barriga vazia, né? Felipe Garcia PB, que carro lindo você tem aí. Filipão, na verdade, esse carro é alugado, não é meu não, né? Então eu evito comprar um carro aqui porque eu não fico o tempo inteiro aqui, deprecia, né? E carro aqui nos Estados Unidos é patrimônio que é muito barato. Então só vale a pena você comprar um carro aqui se você realmente estiver todo dia aqui, né? Então eu já botei na ponta do lápis. Como esse último semestre eu vim menos, né? Até o primeiro semestre desse ano eu estava vindo quase todo mês para cá, né? Mas como a gente diminuiu muito por causa da abertura do portal F3, eu tenho trabalhado com minha mulher como eu nunca trabalhei na minha vida, velho. Olha que eu trabalho bastante desde meus 16 anos. E aí a gente optou por não comprar um carro. Então esse carro é alugado, você pega aqui no aeroporto, nas locadoras, entendeu? E aqui é bem barato, né, velho? Outra realidade. Aqui você compra uma BMW com 30 mil dólares. Aqui você compra uma Mercedes top com 50 mil dólares, né? É desproporcional. Você compra um Porsche aqui com 80 mil dólares. Top. É outra realidade. Bom, obrigado. Adoro qualquer aula sua. Obrigado. Felipe, agradeço a Deus por ter conhecido você, exemplo de vida. Mel, que deve ser Márcia, não sei. Porra, é bem diferente, Mel. Aqui é outra realidade, né? Nos Estados Unidos é outro... nosso país está tão distante, né? A gente tem que ter muito amor aí para continuar aí, né? Por isso que eu digo a vocês, estudem com garra, estudem muito, estudem dando o melhor, para vocês pelo menos se criarem a opção, se criarem a possibilidade de, caso queiram, fazerem a escolha de saírem com seus filhos, com suas famílias e buscar um lugar melhor para morar. Qualquer lugar tem problemas, tem desgraças, os Estados Unidos também tem muitas, as neuroses que tem aqui, mas ainda eu acho que é melhor que no Brasil, pela questão da segurança e do respeito aos valores de civilidade e cidadania. Eu fico no Brasil por causa da minha paixão por vocês, por sala de aula, não é nem pela questão do dinheiro, porque hoje o curso online eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu posso viver tranquilamente da minha receita online, de outros negócios que a gente tem. Eu não fico preso no Brasil por nada. O que me faz ficar no Brasil são as aulas com vocês, é o convívio, é o portal, é o projeto ali presencial, é estar na sala de aula ali com os alunos. É isso que diz que eu tenho que ficar. G Chaves. É a Angélica, né? Acho que é a Angeliquinha, né? Meu filho, quando viu o computador, diz: mãe, você está assistindo o Mito? Valeu, Marcelo Vitor. Você é o cara, Barreto. Obrigado, galera. Porra. Ô, Cirlane, você tá aqui. Gabi Chaves. Gabi Chaves. Valeu. Né? Dani, obrigado, PB. Feliz Natal. Dani do presencial. Te amo, Dani. Senta sempre, Dani. Senta sempre na minha esquerda, lá no fundo da sala. Na última aula minha, você estava na quarta cadeira, de trás para frente, na esquerda, quase na parede. Lembro de você, claro que eu lembro, óbvio. Né? Priscilinha Pinheiro, querida, linda, te amo. Um beijo, você é uma querida. Te amo muito. Chinchilinha tá aqui, turma da noite. Né? Vini Prudêncio, queridão, parceiro. Né? Márnia, lá no fundo da sala sempre. Um beijo, Márnia. Né? Camila Pavão, amo você também, Mila. Abração para vocês, Soares, Arlota, todo mundo que está aqui, muito legal, né? Meu aniversário é amanhã, vamos cantar parabéns para você amanhã, Cirlane, né? E aí, né, como diz o Zulu, rapaz, Vander da FGV de Niterói, grande Vander. Porra, parceiro, saudade de você, tem um tempo bom que a gente não se vê, hein? Passe lá no curso um dia, Xará, pra gente tomar um cafezinho, né? Pô, saudade de você, cara. Anos atrás a gente fez esse MBA junto na FGV, lembra? Claro que eu lembro de tu, cara, meu parceiro querido aí. Cara, do bem demais, gosto muito de ti, velho. Então, vou só pegar meu negocinho pra comer, que eu tenho que voltar pra aula, a galera do portal tá me esperando aqui, tá? Vou lá nos grupos do WhatsApp agora das turmas da segunda fase tributária e mandar um beijo, né? Um beijo a vocês todos, mais tarde eu volto por aqui, obrigado aí pelos coraçõezinhos, tá? E eu acho que já deve ter clareado um pouquinho, né? Já deve estar dia aqui agora, são 6h45, deve estar nascendo agora o sol aqui, tá bom? Então mais tarde eu apareço de novo aqui no Periscope. Um beijo grande no coração de todos, né? E espero poder algum dia aí encontrar com cada um de vocês nesses cantinhos aí do Brasil, tá bom? Beijão. E Feliz Natal, né? Eita.
Quero fechar, não tô conseguindo. Quem disse que vai?